Quando o riacho seca. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Por vezes, todos nós passamos por essa dura experiência de Elias. Tudo parece indo bem quando de repente o riacho secou. O que era um caudaloso riacho foi se encolhendo e diminuindo até se tornar apenas num filete de água e, por fim, apenas num leito de areia úmida. Podemos dizer que essa é a experiência de muitas pessoas. Num momento, conhecemos a alegria de uma conta bancária recheada, um negócio em franco desenvolvimento, uma carreira próspera em ascensão, mas aí o riacho secou. Num momento, você conhecia a alegria de ter saúde, ser uma pessoa saudável e estar com 1000 projetos. Então, de repente, você fica doente e suspende seus planos. O riacho secou. Você acabou a faculdade, iniciou uma carreira promissora, cercada de pessoas especiais e bem dotadas. No auge da carreira, as coisas mudam. O dinheiro fica curto, seus melhores amigos mudam, o riacho secou. Você tem uma família maravilhosa. Aparentemente, você vive a concretização de todos os sonhos, mas de repente, o seu parceiro muda, fica indiferente e começa a falar em divórcio. Não existe mais amor, não existe mais afeição, não existe mais promessa de mudança. O riacho secou. Quando estamos dentro dessas situações terríveis, ficamos pensando: o que aconteceu? Será que suas promessas falharam? Será que porventura poderia Deus ter se esquecido de mim? Elias esteve vivendo essa situação terrível de perda do mínimo necessário para a vida. E ele teve de aprender algumas lições preciosas lá no meio daquele riacho seco no qual ele estava vivendo. A primeira lição: os nossos riachos secam por causa das nossas orações que fizemos um dia. Porque o riacho havia secado para Elias? Porque um dia ele havia orado pedindo para que assim acontecesse. Em Tiago 5,17 a palavra de Deus diz: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E por isso não choveu e os mananciais e os riachos secaram. Muitas vezes esse é o nosso problema. Nós queremos que Deus age em nossas vidas, mas não queremos que doa. Queremos ser piedosos, mas que nesse processo de transformação Ele não nos machuque demais. Queremos maturidade instantânea e que não exija muito sacrifício. Queremos que Deus haja, mas que não mexa tanto no nosso conforto. Não, o campo de treinamento espiritual de Deus não funciona desse jeito. Se um dia nós oramos para que Deus nos abençoe, prepare-se, talvez a bênção de Deus não nos leve a um rio caudaloso de fartura, mas a um riacho seco da escassez. Segunda lição: os riachos podem secar, mas a graça de Deus jamais acaba. Quando o nosso riacho seca, a tendência nossa é pensarmos: como é que Deus pode nos esquecer? Na verdade, o que aconteceu foi exatamente o oposto. A palavra de Deus diz que quando o riacho secou, Deus enviou o seu profeta a Sarepta, porque lá havia comida. Com a seca, os corvos haviam morrido e não havia mais o que fazer em Querite. Era hora de partir. Quando os nossos riachos secam, é porque Deus já proveu outro mais adiante de nós. Lá no meio do riacho seco, Deus nos diz: você está escrito na palma das minhas mãos. Você está diante de mim o tempo todo, eu não me esqueci de ti. Isaías 49:16. O riacho secou porque eu tenho um compromisso, não com o seu conforto, mas com a tua vida. Lição 3. É no meio de um riacho seco que nós ouvimos a voz de Deus. A torrente secou. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: um fato iniludível é que quando estamos solitários, no meio de um riacho seco, vazio,
nós ouvimos a voz de Deus. Não há nada que nos impeça de ouvi-la. Deus fala ao nosso coração e nós o ouvimos com atenção. Talvez em nenhum momento ela foi tão imprescindível, tão urgente, tão necessária às nossas vidas. Pois quando estamos num riacho borbulhante, a tendência é não darmos ouvidos à voz de Deus. Ele fala, mas não ouvimos. Pensamos que ele tem pouco a acrescentar às nossas vidas às vezes, mas quando o riacho seca, ficamos como o salmista no Salmo 42:1. Como a corça sedenta, nossa alma suspira pelo Deus vivo. Talvez seja esta a situação do nosso coração hoje. Se o nosso riacho secou, lembremos-nos, talvez seja a hora de nós, como Elias, atentarmos para esse treinamento espiritual que Deus está nos proporcionando. Que o Senhor nos abençoe e nos conduza para passarmos diante desse riacho seco e nos leve a pastos verdejantes. Se você gostou desse vídeo, comenta, compartilha e se inscreva no nosso canal. Senhor abençoe a sua vida.